Que honra. Obrigada, viu? Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor é para Ele. Então esse aplauso pode ser bem forte. Porque nós estamos aqui por causa dEle. Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas, né? E nós mulheres fomos criadas para o louvor da sua glória. Nós somos um pequeno Cristo aqui nessa terra. Nós somos representantes dele. Você já sabe o quanto você é importante, né? Estou feliz de estar aqui. Quero agradecer a pastora Liliana, o pastor Galdino, né, que eu já os conhecia, mas não conhecia essa igreja linda. Olha, com essas mulheres lindas, abençoadas, escolhidas por Deus, ungidas, agraciadas e vitoriosas. Vocês tomam posse disso que eu declarei sobre a vida de vocês? Porque Deus, Ele faz tudo do bom e do melhor. Então que você possa todos os dias agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada, porque eu sou uma princesa. Quem é princesa aqui? Princesa quem é solteira ainda? Não, todo mundo aqui é princesa. Princesa é quem é solteira ainda. Quem é princesa que é solteira aqui? Levanta a mão. Que ainda não casou, mas vai casar em nome de Jesus. Na hora certa e no momento certo. E quem é rainha? Eu já sou rainha, né? Eu já sou rainha vovó. Que eu já tenho 5 netos, eu tenho 65 anos. Graças a Deus, muito bem vivido, né? 45 anos ao lado do meu marido, pastor Silas Malafaia. Que eu sei que a maioria aqui conhece meu marido, mas não me conhece. Que eu sempre fiquei por trás dos bastidores. Há sempre o tempo certo da gente atuar. Então eu sou casada há 45 anos, né? Comecei a namorar o Silas, eu tinha 13 e ele 14. A novinha, né? Mas segui. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Todo reino tem protocolo. Quem conhece o reino da Inglaterra? Vocês viram os protocolos que são cumpridos lá? Vocês viram o príncipe que casou com uma moça dos Estados Unidos? E ela, para casar, teve que assinar um protocolo que ela ia obedecer os princípios do reinado da Inglaterra. Só que ela era feminista, sabe? Uma cabeça totalmente diferente, com uma ideologia totalmente diferente. Não foi criada num reino, não entendia de reino. E aí ela pensou que era só casar e estava tudo bem. Só que ela tinha que obedecer protocolo de uma rainha, de uma mulher casada. Então eu quero dizer para você que é rainha aqui nessa noite, que é casada. O nosso protocolo é a Bíblia. Porque nós pertencemos a um reino que nunca terá fim. E a gente está aqui implantando esse reino. E as meninas solteiras que estão aqui, as princesas, também têm protocolo, que é a palavra de Deus. E você tem que obedecer os protocolos. Aquela moça, sabe, não aceitou os protocolos, não aguentou obedecer os princípios daquele reino. E o que é que ela fez? Ela convenceu. Olha o poder da mulher. Olha o poder de influência que nós temos. Ela fez com que o seu marido saísse da Inglaterra, porque ela não se sujeitava ao protocolo. Ela fez igual a rainha Vasti, que não se sujeitou ao protocolo no reino de Assuero, quando ele a convidou para ir, né, lá na festa que ele estava dando, e ela foi destituída do reino, a rainha Vasti. E essa menina a mesma coisa, esse casal. Ela assinou, ela aceitou, mas ela não cumpriu o protocolo. E o que aconteceu? Foram destituídos do reino. Tiveram que morar em outro lugar. E então perderam muitas benesses do reino. Então eu quero dizer primeiro, para você que é princesa aqui nessa tarde, você está no lugar certo, sabe? Na hora certa e no momento certo. Você veio aprender mais um pouquinho sobre o protocolo do reino. Algumas, outras vieram para ouvir, para guardar na mente o protocolo do reino. Porque nessa terra só existem 2 reinos. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido por Deus. E diz que Ele nos resgatou de qual reino? Do reino das trevas. Nós antes
de termos um encontro com Jesus, de confessarmos Ele como Senhor da nossa vida, de fazermos uma aliança com Ele, de sermos lavada e remida pelo seu sangue, nós pertencíamos ao reino das trevas, ao reino de Satanás, um reino que o final é o inferno, mas diz que Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Você pode dar um glória a Deus bem alto, porque Ele é o nosso rei, Ele nos resgatou. Então toda maldição, toda herança maligna que havia sobre a nossa vida, o nosso rei pagou lá na cruz do Calvário. E Ele nos resgatou para esse reino de luz, para que nós pudéssemos dar continuidade àquele reino que Ele começou lá no Éden, quando Ele escolheu aquele casal. E Ele declarou uma palavra profética para aquele casal: vocês vão crescer, vocês vão frutificar, vocês vão ter filhos, e vocês vão multiplicar, vocês serão empreendedores nessa terra, e vocês vão governar, reinar nessa terra. Então essa é a nossa função nessa terra. Nós estamos aqui trazendo o reino dos céus para a terra. E um dia nós vamos nos encontrar com o nosso noivo, porque aqui, né, tocou aqui as trombetas, eu cheguei, mas vai ter um dia especial, sabe? Que nós vamos ouvir o som da trombeta, nós vamos ser arrebatadas, e nós vamos ter um corpo glorificado, e nós vamos nos encontrar com o nosso noivo, e nós vamos ter um lindo banquete com ele. Você está preparada para isso? Você está preparada? Vou fazer a pergunta: está preparada para esse dia? Então, siga o protocolo. Siga o protocolo. E o protocolo são os princípios da palavra de Deus, que são imutáveis. Os princípios do reino da Inglaterra são imutáveis. Entra rei, entra rainha, sai rainha, mas tem que se cumprir. E a rainha Elizabeth morreu com 93 e ela foi dedicada ao protocolo do reino. Ela fez o seu sacrifício. Eu assisti o filme The Crown. Quem assistiu esse filme aqui? Eu aconselho vocês a assistirem uma série, a série The Crown, falando sobre reino, porque nós que somos aqui do Brasil, nós não temos muita noção de reino. Eu tenho uma amiga, né, a Kemi, esposa do pastor Jackson Antônio. Ela mora na Inglaterra há muitos anos, eles são missionários lá. E ela disse: Elisete, se o povo de Deus entendesse a importância de um reino, a gente ia entender que nós estamos aqui como princesas e rainhas, sabe, seguindo um protocolo de um reino que nunca terá fim. Se a rainha Elizabeth foi capaz de se sacrificar, ela foi uma mulher virtuosa, porque o tema de vocês é Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? Então uma mulher virtuosa, ela não se acha em qualquer lugar, ela não está em qualquer lugar, ela não é objeto de consumo, ela tem que ser buscada. E ela é valiosa, ela não se expõe, não expõe o corpo, não vive se expondo na internet. A mulher virtuosa, a pessoa virtuosa é aquela que age com excelência. A mulher virtuosa é aquela, guarda isso, que domina muito bem a técnica de uma arte. Você sabe, uma pessoa virtuosa é aquela que treina, uma violinista virtuosa. Os cantores aqui, com certeza, ficou lindo eles cantando aqui, eu amei. Meu coração, Senhor, se aqui está lindo assim, imagina no céu. Sabe por que eles cantaram lindos? Porque eles treinaram, eles deram o seu melhor. Então o virtuoso é aquele que tudo que ele faz com excelência, porque não está fazendo para o homem, está fazendo para Deus. E ele sabe que muitas vezes o ser humano não vai poder recompensar. Eu sei que esse lindo que está aqui, né, se a pastora pudesse, recompensaria a todos, mas não tem como. Por mais que ela agradeça as equipes, mas não, talvez alguém, mas eu fiz, eu nem falo, mas você fez para Deus, então não se preocupe, Deus vai te recompensar. Tudo
tudo que nós fazemos no reino tem recompensa. Então faça com excelência, dê o seu melhor. Então essa mulher era virtuosa porque ela entendia de reino, ela era rainha. Aí você lê lá, né, no versículo 11: o coração do seu marido desconfia dela, não acredita nela. Não, pode ler aí. O coração do seu marido confia nela. Olha o protocolo de rainha que ela entendia. Ela sabia quem ela era, mulher. Ela sabia o propósito dela. Se eu sou mulher, eu estou aqui para cumprir meu papel de mulher, não de homem. Porque a ideologia de gênero aí fora está ensinando, né, para as nossas filhas: se você não for uma boa mulher dentro da sua casa, se você não for feminina, se você não tiver traços de mulher feminina, se você não souber amar seu marido, honrar seu marido, respeitar seu marido, o que sua filha está aprendendo lá fora é fazer justamente ao contrário. Eu sou empoderada, eu não preciso de homem. Homem para quê? Eu tenho a minha independência. Mas aí está quebrando um protocolo do reino. Porque Deus falou, quando viu aquele homem no Éden sozinho, Ele falou: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele um exército, uma forte auxiliadora. E Satanás estava lá, ouvindo essa sentença, e falou: não, eu não vou permitir. Eu não vou deixar que esse reino se expanda nessa terra, desse casal, não. Porque eu que quero aqui que esse reino seja meu. Eu já não reinei no céu, fui expulso do céu, então agora eu vou reinar na terra. E aí, ele foi na mulher, na forte auxiliadora, porque ele sabia o poder que aquela mulher teria de influência na vida daquele homem. E ele convenceu aquela mulher, e ela foi seduzida pelo encanto da serpente, e ela foi seduzida pela mentira da serpente. E o poder de influência dela era tão grande que ela influenciou Adão. E ao comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou. Quebraram o primeiro protocolo do reino. O primeiro protocolo do reino é obediência a Deus. Guarda isso aí, você que é rainha e que é princesa aqui. O primeiro protocolo do reino é obediência a Deus. E ela convenceu o seu rei a desobedecer. Vocês já sabem a consequência. Foram expulsos do Éden. Eles viviam num ambiente, um reino que Jesus vai voltar para implantar nessa terra. Um reino de paz, um reino de justiça, um reino de alegria, um reino de saúde mental, física e espiritual. Um reino onde a morte não terá mais domínio, porque ele venceu na cruz do Calvário. Então, aquele casal, ao desobedecer, foi expulso. Quebrou o primeiro protocolo. Quebra protocolo, tem punição, tem consequência. Porque quem cria a lei estabelece as regras. E aí, eles foram avisados, eles não foram desavisados. Igual esse casal, né? Lá da Inglaterra. Foi avisado, até assinou, mas não cumpriu. Então, aqui não vai ter mais herança, não vai herdar mais nada. E quando aquele casal foi expulso do Éden, o mal entrou. Porque eles comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí qual foi a consequência? Quebraram o protocolo do reino ao desobedecer. E aí entrou a morte, a finitude do ser humano. Entrou o afastamento da presença de Deus. Porque o Éden era uma porta para o céu, onde a presença de Deus estava ali todas as tardes. Eles tinham a presença. Então houve um corte na alma do homem e da mulher, da presença de Deus. E esse corte na alma da presença de Deus desorganizou eles e o ambiente onde eles estavam. Quando a gente quebra um protocolo do reino, desobedecendo uma regra,
o ambiente fica desorganizado. Nós ficamos desorganizadas, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Foi o que aconteceu com aquele casal. Eles foram expulsos do Éden. Deus se afastou. Houve um corte na alma. E o que é a alma, Elisete? A alma é a sede dos meus pensamentos, sentimentos e vontades. Até então, lá no Éden, a alma deles, o sentimento, desejos e vontades eram todos para Deus. Mas quando eles comeram, isso aqui é muito importante vocês entenderem, para a gente entender o que é o cristianismo, o que é a nossa vida. Tem um princípio, está lá na origem. Então, quando eles comeram e desobedeceram, porque eles quiseram ser igual a Deus. Porque Satanás os enganou, porque a função de Satanás é essa, é te enganar, é mentir, te perseguir, fazer você cair no erro e depois te acusar. E a Bíblia diz em Apocalipse 12:10, que ele está lá, diante do Pai, nos acusando dia e noite. Mas quando você segue os protocolos do reino, a gente até erra, mas a Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, nos arrependemos e deixamos, nós alcançamos a misericórdia do Pai. Aí quando ele vai lá te acusar, nós temos um advogado. Quem é nosso advogado? Jesus. Jesus chega diante, realmente, olha, Elisete fez isso. Mas ela confessou, se arrependeu e deixou. E o meu sangue purificou ela de todo o pecado. Então eu vou te dar um conselho aqui. Obedeça os protocolos do reino. Obedeça os protocolos do reino, que Satanás não vai ter nenhuma legalidade. Toma posse do que eu vou te falar aqui. Satanás não vai ter nenhuma legalidade sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua geração. Você vai entrar no céu com a tua família. Você vai entrar no céu com a tua família. Vale a pena esse sacrifício que você está fazendo aqui nessa tarde. Ah, está quente, né? Mas olha, isso aqui, a gente está sentindo essa quentura no céu. A gente vai ficar no ar refrigerado o tempo inteiro, sabe? Isso aqui é até para a gente se esforçar para dizer, Senhor, eu não quero ir para o inferno não. Eu sou carioca, né? E lá no Rio teve um calor, essa semana agora, acho que foi terça, quase a sensação de 70 graus. Aí eu estava lá na igreja atendendo, aí falando com as meninas, eu falei, ó, isso aqui, ó, Deus só está mostrando um sinal, hein? Se a gente não está suportando isso aqui, até no ar-condicionado, pastora, não dava vazão. A penha onde a gente já tem a igreja também é muito quente. Aí eu estava falando com a garotada lá, com as meninas, isso aqui, Deus já está dando sinais. Se aqui na terra está assim, tu imagina no inferno. A garota, Deus me livre. Porque lá vai ser em sã consciência, tá? Lá no inferno é quente, você gritando lá, falando, e em sã consciência. Então é muito importante você entender isso, sabe? Obedeça às regras do reino. Porque aquele casal desobedeceu, mas Deus não desistiu do ser humano. Que a Bíblia diz lá em Efésios 1, que antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado o cordeiro. Diz que antes da fundação do mundo, Ele já estava pensando em mim e em você. Olha como nós somos especiais. Olha como nós somos valiosas. Então que você ame esse reino, valorize esse reino, sabe? Seja obediente a esse rei, porque vai valer a pena. Então vamos voltar lá. Quando eles foram expulsos, passaram a morrer, a adoecer fisicamente e emocionalmente. Passaram a envelhecer. Hoje ninguém quer envelhecer, né? Eu estou deixando meu cabelo ficar branco. Eu falei, eu quero viver todas as fases da minha vida. Eu fui criança, eu fui menina, eu fui adolescente, eu fui jovem, já fui uma jovem senhora. Hoje eu tenho 65, eu sou uma senhora idosa. Aí eu estou deixando meu cabelo ficar branco. Eu quero curtir as fases da minha vida. E eu sou grata a Deus por isso, né? Eu não sou uma mulher de 65 e vou querer ter 40, como eu vejo algumas. Eu vejo pessoas hoje com a distorção da sua identidade. Não quer envelhecer, quer se eternizar como adolescente. Aí hoje a ciência do comportamento está estudando o ser humano. Hoje as pessoas querem ser adultescente. Mãe de 50 com uma filha de 15, ela quer andar com uma filha.
Aliás, algumas querem até disputar com a filha, sabe? Irmã, por isso que a gente tem que seguir os protocolos do reino. Sabe o que eu aprendo? A nossa vida é feita de fases. Deixe seu filho ser criança. Não adultize seu filho. Não force ele a ser um adolescente antes do tempo, um jovem antes do tempo, um adulto, porque você vai queimar etapas na vida dele. Quando nós queimamos etapas na nossa trajetória de vida, vai lá na frente ficar um vazio. Aí a pessoa não teve aquela etapa vivenciada, vai querer ser aquilo que não foi. Tem uma criança mal resolvida, tem um adolescente mal resolvido, tem um jovem. Aí eu fico vendo umas mulheres idosas como eu, querendo andar toda apertada, saia curta, a bocona desse tamanho, e querendo, sabe? Não. A mulher virtuosa, ela tem noção da sua identidade. Ela sabe quem ela é, filha de Deus. Ela sabe o propósito dela nessa terra. Estou aqui cumprindo um propósito. Como mulher, se for casada, como esposa. Porque a mulher virtuosa, o coração do seu marido confia nela, tem noção de quem é, do que está fazendo aqui, do seu propósito, sabe? O marido, nossa, meu marido, você vê aquele homão lá na televisão falando brabo, né? Mas ele é ser humano. Tem vezes que ele fala: minha filha, vamos orar, eu estou com medo. Deus está mandando eu fazer certa coisa, mas eu estou com medo. Você me ajuda? Vamos orar para ver se é realmente isso que Deus quer? Aí a mulher virtuosa: vamos lá, meu filho, vamos orar, vamos jejuar, sabe? Vamos colocar os nossos propósitos diante de Deus. Não pensa que você vê aquele homão na tua casa que chega cheio de moral. Ele é ser humano. Ele tem medo. Ele tem insegurança. E dependendo da criação, às vezes é um homem super frágil, porque não teve um pai presente, não teve um pai para ele se espelhar. E você vai ser a mulher virtuosa e forte para levar esse homem a ser grande, para levar esse homem para estar do teu lado, para ele ser bênção para os seus filhos, para a sua família e para a sua geração, né? Então é muito importante, porque diz assim, olha que coisa linda da mulher virtuosa no versículo 13: o coração do seu marido confia nela. Pergunta para essa mulher casada: seu marido confia em você? Eu trabalho aconselhando pessoas. Eu trabalhei 20 anos em consultório antes de atuar em igreja. E eu atendi muitos casais cristãos, muitos filhos de crentes inseguros, porque não tinha nenhum pai confiante dentro de casa, nenhuma mãe. E aí a insegurança leva a pessoa para os vícios, para as dependências, para a pornografia, para as drogas, para a prostituição, para muita coisa. Você que é mãe, você que é rainha que está aqui, você é vital dentro da sua casa. Não deixe ninguém tomar seu lugar de rainha dentro da tua casa. Você pode ter várias pessoas te auxiliando na tua casa, tá? Mas quem tem que cuidar do teu marido é você. Você que é pastora, você que atua na igreja do teu marido, pode ter diaconisa, secretária, mas quem é mulher é você. O que você faz, mulher nenhuma pode fazer. Você tem que ter prazer de ser mulher. Você tem que ter prazer de ser esposa. Na hora da aflição daquele homem, coração do seu marido confia nela. E o segredo: ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Se eu falar para vocês, porque eu honro muito isso aqui, que eu sou filha de pastor, fui criada dentro da igreja, cresci em casa pastoral, então eu honro muito o altar. O que eu falo aqui eu não posso mentir, porque eu vou dar conta a Deus. E tem pessoas hoje brincando com o altar. Não brinca não, porque o altar é sério. O que você fala aqui, você tem que fazer. Até porque a gente tem filhos nos ouvindo, tem nora me ouvindo, as pessoas da igreja estão me ouvindo.
Então eu aprendi com meu pai. Nós não somos perfeitos, não. Nós somos imperfeitos, mas nós temos uma graça perfeita de Deus na nossa vida, que nos aperfeiçoa. Então, quando diz, ela lhe faz bem e não mal. Quando eu li esse versículo, eu falei, Jesus, eu estou errado. Porque tem dia que eu não quero fazer o bem para o meu marido. Será que sou eu? Tem dia que eu estou zangada. Tem dia que ele chega em casa calminho, daquele jeito, vocês sabem. E quer algo e eu não acho. Mas cadê, Elisete? Onde você botou aquela meia que eu gosto? Olha, tem várias meias, ele quer justamente a que eu não lavei. Ou que eu não mandei a moça lavar. Às vezes ele tem tanta camisa, mas ele quer justamente aquela camisa que você não pediu para passar. Será que é só comigo? Às vezes você prepara um jantar todo especial para ele, né? Passa lá, vou fazer aquele jantar, porque depois nós vamos namorar, o negócio vai ficar legal. Aí tu se prepara emocionalmente, psicologicamente. Aí você põe a mesa. Olha, mas é isso que você fez? Ai, Jesus. E olha que eu sou calma, hein? O meu temperamento é calmo. Mas essas calminhas, cuidado com elas. Às vezes eu prefiro uma explosiva que fala tudo, como o meu, né? Essas calminhas guardam. É um perigo, porque guarda. E guardar ressentimento não dá certo. Quem vai adoecer é você. Aí eu falo, mas peraí, poxa. Eu pensei, né? E ainda mais o meu marido, que é muito espontâneo. Ele é muito sincero, ele é muito autêntico. E eu prefiro assim, né? Que seja autêntico e fale. Aí eu, poxa, aí eu já fico chateada. Aí ele vem, vamos dormir, vamos. Aí chega de noite e quer me namorar, né? A gente faz amor. A gente não faz sexo, a gente faz amor, irmã. Eu quero fazer uma pergunta. Você está fazendo sexo ou fazendo amor? Sexo é a prostituta que faz lá fora. Sexo é lá, ele paga para fazer. A mulher cristã virtuosa não. Ela ama, então ela faz amor. É igual a Sulamita. Vai lá ler o livro de Cantares. Salomão amava a Sulamita e Sulamita amava a Salomão. Então ela fazia amor. E aí você vai ler o livro de Cantares, que é um livro erótico que se refere ao amor. Como eu atendi tantas pessoas cheias de tabu na área da sexualidade. E aí vão para as aberrações. Tudo que é proibido, que diz aí, que acessa a curiosidade. E aí a gente vê muita coisa errada. Então o sexo, né, é algo maravilhoso para ser vivenciado em amor dentro do casamento. Dentro do casamento não tem pecado nenhum entre marido e mulher. Eles se amarem um ao outro, sabe? E isso é muito lindo. Por isso que quando eu li, o Espírito Santo falou ao meu coração, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Porque às vezes eu queria fazer o mal lá. Ele vinha, vamos namorar? Vamos falar, hoje não. Aí o Espírito Santo fala, vem cá, por quê? E até eu querendo às vezes, hein? Mas porque eu estava chateada. Será que acontece só comigo? A gente inventa uma dor de cabeça. A gente inventa que está cansada. Mas por que está ali, gente? Nada está na Bíblia à toa. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Porque vocês sabem, irmãs, escute isso aqui, que isso aqui Satanás não quer que você saiba. Satanás não quer que você tenha acesso muitas vezes ao conhecimento dessa área da sexualidade entre o casal. Porque é nessa hora que tudo que vocês têm orado na trajetória lá de vida de vocês, um emprego melhor, né? Uma casa melhor, um relacionamento melhor, um filho que está longe da igreja para voltar para Jesus. Às vezes vocês até jejuam, sobe monte, né? Faz tantas coisas, mas se vocês não se entenderem na área da sexualidade, olha o que acontece. A oração de vocês não é ouvida. Mas como é que você sabe disso, Elisete? Protocolo. Vamos para o protocolo. Vamos para o manual. Onde é que está? 1 Pedro 3,7. Maridos, vivei com entendimentos com as vossas esposas, para que as vossas orações sejam ouvidas.
Você que veio hoje aqui nesse encontro de princesas e rainhas, você vai sair daqui hoje, você vai chegar em casa, você vai orar com teu marido, você vai ter uma boa relação sexual com ele, que ele vai ficar até espantado e vai dizer: meu Deus, quando é que vai ter de novo esse encontro de rainha, gente? Eu vou mandar essa mulher para tudo que é encontro de rainha, que o negócio pegou fogo aqui em casa hoje. É para rainha, tá, princesas? As princesas aguardem o dia do seu casamento, né? É só para rainha. As princesas, siga o protocolo. Guarde o teu corpo para o teu casamento, né? Aprenda a esperar. E é tão interessante que o outro protocolo é Paulo que fala. 1 Coríntios 7. Ele fala que a mulher não tem poder sobre o seu próprio. Quem tem poder? Só que o poder dele tem que ser em amor. Não é para estuprar uma mulher, é em amor. E nem o homem tem poder. Então quando você quiser, ele tem que ceder para você também. Porque eu atendo casal, por incrível que pareça, hoje eu não sei o que está sendo invertido, pastora. Eu atendo casais de moças novas, que a mulher às vezes quer ter relação com o marido e o cara: não, estou cansado. Não, mas sabe o que eu vou dizer? Porque é viciado em pornografia. Sabe? O vício em pornografia distorce a mente do homem. E aí na hora do sexo ele se torna disfuncional. Você que é mãe, cuidado com o que teus filhos andam assistindo na internet. Antigamente, para o homem assistir pornografia, ele tinha que ir na banca comprar revista. E só podia vender para maior de 18, mas eles vendiam para menino de 12, 13, porque eu tenho 6 homens na minha casa. E quem arrumava a casa? Eu. Aí eu ia limpar o banheiro, chegava lá no cesto de roupa suja, né? Eu tomava conta da casa, eu limpava, porque são 6 homens e 5 mulheres. Então eu trabalho com casa, porque eu sempre fiz faxina dentro de casa, e Deus me levou para trabalhar com casa, com famílias. Aí quando eu entrava no cesto para limpar, que eu gostava tudo limpinho, quando eu ia lá, eu achava aquela revista de pornografia. Mãe, levava da minha mãe. 6 filhos homens dentro de casa. Mãe, o que a gente olha? Minha filha, isso é revista pornográfica. Quem está até os meninos? Aí meu pai chegava lá, dava um sabão. Tinha que ensinar. Agora hoje teu filho está com o celular na mão. Mãe, não faça isso. Não deixa seu filho dormir com o celular no quarto. Eu estou atendendo meninas lá na igreja que fala: tia, eu estou em dúvida quanto à minha identidade sexual. Eu não gosto de menina, eu gosto de menina. Eu falei: mas por que seu pai e sua mãe são bem casados, você tem uma referência dentro de casa? Irmãos, nós vivemos num mundo espiritual. Satanás quer retirar seus filhos do reino da luz, onde ele está, e levar para o reino das trevas. Ele não vai em você, ele vai nos teus filhos para te desestabilizar. E aí a menina falou: porque uma amiguinha minha da escola me mostrou um vídeo, e eu estou começando a ver e eu estou gostando. Nós somos atraídos pela visão. Essa menina tinha 10 anos. Eu chamei a mãe, conversei, eu falei: irmã, eu pensava que não tinha problema, e ela fica lá com o iPad de madrugada, que às vezes a gente está lá, e eu olhava, ela estava dormindo. Um dia eu fui e encontrei ela com o iPad na mão. Tira do quarto celular, computador, iPad. Quarto é lugar de dormir. Não tenha também televisão no seu quarto, sabe? Eu atendo mulheres que dizem: meu marido não quer ter relação sexual comigo, mas está lá vendo filme de pornografia do meu lado. Irmã, o teu quarto é o teu santuário, para você e para o teu marido desfrutar desse ambiente. Não deixe nenhum aparelho de televisão dentro do seu quarto. Podem me chamar de radical, mas eu sei disso porque eu posso falar o que eu estou dizendo. Que eu tinha televisão dentro do meu quarto há mais de 20 anos atrás, mas depois que eu adoeci, que eu tive um surto psicótico, e o Espírito Santo falou comigo: Elisete, alerta esse povo, porque demônios são espíritos, eles passam através de telas. E é tão interessante que onde eu ia, as pessoas falavam: Elisete, tu não sabe como a palavra do pastor Sila mudou minha vida, salvou meu filho. O poder da televisão, levando uma mensagem. Então o poder de novela,
o poder de programas de humor, de baixaria, quando você abre a televisão e deixa na tua sala, e deixa no teu quarto, aqueles espíritos malignos vão atuar em alguém. É muito forte o poder da visão, irmãs. Então eu aconselho, o seu quarto é o seu lugar de encontro com o teu marido. Tenha um quarto bonito, coloca flores, coloca cheiro, coloca um lençol bonito. Ali é momento para vocês orarem juntos, para vocês desfrutarem da presença de Deus juntos em todas as áreas, espiritual, emocional e física. E no quarto dos seus filhos a mesma coisa. Não deixe eles dormirem com celular, porque hoje está cheio de gente adoecendo. Vocês não têm noção da geração doente de adolescentes e jovens que estão se suicidando, porque ficam se comparando. O outro tem, eu não tenho, a casa do outro é assim. Até mulheres adultas ficam se comparando, a outra tem, eu não tenho, o outro faz e eu não faço, está no lugar que eu não posso. E aí estão adoecendo por causa da comparação. Então muito cuidado. Quarto é lugar para dormir. Se quer uma televisão, bota na sala, que lá tem como você controlar. Está todo mundo vendo a mesma coisa, né? E cuidado, se teus filhos têm celulares, tem a senha do celular. Tem como no celular você cortar, ou meia-noite, 11 horas, tira, que eu tenho neto, meus filhos fazem isso. Porque eu falo, cuidado, porque não dormem mais, ficam a noite toda no celular, vão adoecer. Já estamos vendo o resultado dessa geração adoecendo. Já tem clínicas de tratamento para jovens, até para adultos, para se tratarem, porque estão com dependência das redes sociais, a dependência da internet, que é pior do que a cocaína. Você já pensou o que é isso? Então muito cuidado, muito cuidado. Seja uma mulher antenada. Sabe por que Satanás nos odeia? Porque nós somos a arma secreta de Deus nessa terra. Diga para essa mulher que está do teu lado: você é a arma secreta de Deus nessa terra. Manuseie essa arma. Manuseie essa. Que arma é essa? Quem está com a sua arma secreta aí, ó? Ai, Elisete, eu estou com o iPad. O iPad não é a Bíblia? Contei. Ai, Elisete, eu estou com o iPhone. O iPhone não é a Bíblia. O iPhone tem de tudo, tem pornografia. Você tem que ter a tua palavra, você tem que ter a Bíblia. Lá na minha casa, meu pai deixou 6 Bíblias, eram 11 filhos, todo mundo brigando. Deixou Bíblia de estudo. Eu fiquei com uma Bíblia dele. De vez em quando eu pego a Bíblia dele, ele era muito organizado, tudo sublinhada. E um dia eu perguntei: pai, qual é o texto da Bíblia que o senhor mais gosta? Ele falou: minha filha, o texto da minha vida é que eu fui um homem, eu bebi, eu fui mulherengo, eu fui espírita, eu fui um homem que eu dei muito trabalho para Deus. Mas um dia um pastor presbiteriano me evangelizou, e ele falou, e como espírita eu li a Bíblia, eu conheci a Bíblia. Mas aquele pastor um dia falou: Zé Santos, você hoje vai pegar sua Bíblia e você vai ler a Bíblia pela fé, e você vai ver o amor de Deus por você. Aí ele disse que quando chegou em casa, ele abriu a Bíblia e o Espírito Santo falou com ele: abra em Romanos 5,8. Por que ele era espírita? Porque ele achava que, como ele fez muita coisa errada, então ele falou: tem que ser bem bonzinho para eu me limpar, para na outra encarnação, sabe, ninguém pagar o meu karma, né? Aí o Espírito Santo mandou: abra a Bíblia em Romanos 5,8. E o que está lá em Romanos 5,8? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí ele fala: não preciso fazer mais nada, o preço já foi pago, o sacrifício já foi pago, é só eu obedecer o protocolo. Aí ele aceitou Jesus lá em Pádua, com o pastor Marcelino Margarida, né? Foi pai na fé dele. E ele se casou com a minha mãe com 16, ele com 23. E foi pastor durante 65 anos da Assembleia de Deus lá na Penha. E eu estou aqui seguindo o protocolo, irmãos. Eu sei que foi porque eu tive exemplo de protocolo.
Meus 11 irmãos estão na igreja, só tem um que faleceu. 6 pastores, exemplo de protocolo. Não é só vir aqui. Você está vindo aqui para aumentar sua fé, colocar sua fé em ação para exercitar fora dessas 4 paredes. E saiba de uma coisa, o inimigo vai fazer de tudo para você não colocar a sua fé em ação. Mas você sabe que você está guardando o texto aqui. Mulher virtuosa, quem a achará? Deus achou você. Deus achou você. E se você for fiel ao protocolo, eu garanto a você, porque é a palavra bíblica. Lá em Isaías 1,19 diz: se vocês me ouvirem e se vocês me obedecerem, vocês vão desfrutar do melhor dessa terra. Quem quer desfrutar do melhor dessa terra? No mundo espiritual, na sua casa, na sua família e na sua geração. Todos nós. Então obedeça o protocolo. Obedeça. Porque o primeiro casal que tinha a presença de Deus, que estava num ambiente de paz, de harmonia, que não ia morrer, que não ia adoecer, que não ia envelhecer, foi levado pelos 5 sentidos que nós temos que cuidar, e afetou a sua alma. Guarde uma coisa: todos os nossos pecados começam na nossa alma. A sede do nosso sentimento, desejo e vontade. Você pensa, sente e age. Então Satanás vai atacar a sua alma. E como é que ele ataca a alma? Como ele fez no Éden. Deus deu uma ordem para aquele casal: vocês podem comer só de alguns ou era todos? Todos os frutos que tem aqui nesse ambiente, mas somente de uma árvore que vocês não vão poder comer o fruto. Qual era a árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a única que eles não poderiam comer. Eles tinham N árvores para comer fruto. Iam ser saudáveis, iam ser felizes. E aquele casal vivia num ambiente, olha que coisa linda o ambiente do Éden. Era um ambiente de simplicidade. Por quê? Eles andavam nus, não se preocupavam com roupa, nada, andavam nus. Eles eram simples. Era um casal simples. Era um ambiente de pureza. Havia um amor erótico, de pureza. Eles se amavam. Eu gosto de brincar lá na igreja, quando eu dou palestra para os casais. Eles brincavam, se amavam na grama, se amavam no rio, se amavam no mar, sabe? Se amavam. Eles eram puros. E o ambiente era de bondade. Não havia rivalidade entre aquele casal. Era um ambiente de companheirismo, de parceria. Mas no dia que eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque até então só havia o bem, vamos falar junto, porque até então só havia aquele casal vivia em função de fazer o bem um para o outro. Mas quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quiseram ser igual a Deus, o mal entrou. E aí, dentro da alma daquele casal, houve uma ruptura. O mal passou a fazer parte. Aí guarda isso. Aí as emoções se tornaram desorganizadas. O ambiente do Éden é um ambiente de amor, de paz, de alegria e de bondade. Quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus chamou aquele homem para falar com ele, o mal entrou. E a primeira coisa que ele fez, porque quando Deus acordou Adão, que ele viu Eva, o que ele declarou para ela? Ele fez uma poesia linda. Essa mulher agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, será chamada varoa. Essa mulher é linda, Deus, obrigada por essa mulher que o Senhor me deu. Ele ficou todo feliz. Mas depois que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, entrou o mal. E o mal levou aquele casal a criar entre eles
um ambiente de rivalidade. O pecado faz isso. O pecado entrou e como se criasse uma farpa na alma deles, que eles ao chegarem juntos começavam a se ferir. Aí entrou o espírito de tensão, de acusação e de rebelião entre aquele casal. Porque houve uma sentença depois do pecado. Quando Deus chamou Adão, falou: Adão, onde você está? Eu me escondi porque eu estava com medo. Até então o medo não fazia parte, só o amor. Eu me escondi. E por que você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Aí culpou Deus. Antes ele agradeceu a Deus e fez uma poesia linda. Depois que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, culpou: foi a mulher que tu me deu. Olha, ainda foi ingrato. Culpou Deus: foi a mulher que o Senhor me deu, você entende aí com ela. Aí Deus deu sentença. Você era o guardião daqui do Éden, então você agora vai ter que trabalhar com o suor do teu rosto. Você agora vai ter que cuidar do ambiente, vai ter que proteger. E para a mulher, ele deu uma sentença também. Você, mulher, vai ter filhos com dor, mas nessa dor de parto não é dor emocional. Qual é a mãe que não sofre emocionalmente quando vê um filho sofrendo, quando vê um filho que está nas drogas, quando vê um filho rebelde? A mulher sofre mais do que o homem, porque nós somos mais emocionais. Era isso que Deus estava falando. Você vai ter uma dor emocional, até para se compadecer. Então, o pecado nos desorganizou. E quando nós fomos expulsos, entrou 5 emoções que você tem que cuidar delas. Entrou o medo, entrou a tristeza naquele casal, entrou a culpa, entrou a vergonha e entrou a raiva. Quem viu aquele filme aqui? Eu gosto de trabalhar com filmes, né? Eu indico filmes para assistir, para você entender. Quem viu aquele filme aqui Divertidamente? Quem fez aquele filme foi neurocientistas e psicopedagogos, e eles estudando seres humanos, eles falam de emoções. Então vocês viram lá a inveja, o ciúme, né? Isso no ambiente do Éden, antes de comerem o fruto, não existia essas emoções, mas era só amor, alegria, paz, bondade, saúde, sabe? E é esse reino que nós vamos voltar a ter quando nós vamos reinar com Cristo aqui na terra. Mas para você reinar, você vai ter que aprender agora as emoções que se tornaram distorcidas por causa do pecado que a gente herdou. Então você vai ter que aprender a lidar com os seus medos. O ser humano tem medo, sim. Aprenda a lidar, porque o medo é até uma emoção que ela pode ser saudável para prevenir coisas na nossa vida, mas o excesso de medo é perigoso, te paralisa. Você vai ter que aprender a lidar com a tristeza. Quantas mulheres estão em depressão hoje? Quantas pessoas até estão se suicidando porque a alma está doente, né? Guarda ressentimento, guarda rancor, guarda ofensa, guarda abusos, guarda maus tratos, e ela guarda uma tristeza que se tornou em mágoa, e aí a sua alma adoece. E aí está até na igreja, mas ela se alegra aqui, porque a emoção é assim, você tem essa alegria aqui, mas quando chegar em casa essa alegria tem que continuar, porque Jesus é a razão da nossa alegria. Não são as circunstâncias que a gente passou, não são os maus tratos, as ofensas, os abusos. Quando você vem para Jesus, sabe, Ele passa a reinar na tua vida e te dá equilíbrio emocional e espiritual para você lidar com essas situações. Irmã, me fala até que horas para me fechar aqui, que são 5h20. Tem quantos minutinhos para me terminar? Tá bom. Então que eu quero fazer orações aqui. Então você tem que aprender a lidar com o medo, porque o medo, Satanás vai te colocar medo para paralisar você como mulher, como esposa, como mãe, como profissional. Ele vai querer impedir o teu propósito nessa terra, e ele vai te colocar medo. Mas é lindo quando você lê na Bíblia, Paulo falando lá, acho que é 2 Timóteo 1,7, que diz: eu não tenho dado para vocês um espírito de medo, mas de quê? Poder, amor e autocontrole. Que o amor de Deus reine na tua vida, para você aprender a controlar todos os medos pelos quais você passar. Não pensa que a gente não tem medo, nós temos medo, mas nós vamos na força do Senhor. Nós enfrentamos o inimigo na força do Senhor. Então aprenda a lidar com a vergonha. Não importa o que você fez. Você vê Raabe, uma prostituta, você vê lá, né? No livro de Josué, no capítulo, diz que lá Josué, quando entrou lá,
Aquela mulher que escondeu os espias, que venceu o medo, que colocou a sua fé em ação, acabou a sua vergonha. Quando ela se sentiu lavada e liberta por Deus, ela passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Então não aceite nenhuma acusação de Satanás. Eu trabalho lá com mulheres que foram prostitutas, mulheres que abortaram. A minha própria secretária, eu estava dando uma aula essa semana lá, e a gente estava falando sobre Raabe, e eu falei: Helenice, fica de pé aí, né? Você trabalhou lá dentro de uma sauna, teve vários relacionamentos, você fez 5 abortos, mas você hoje é lavada e remida pelo sangue de Jesus. E quando ela dá esse testemunho, as meninas ficam assim: nossa, você fui, mas hoje eu sou uma nova mulher, com um novo pensar, um novo agir, um novo falar, um novo comportamento, e Satanás não tem mais nenhuma legalidade. Eu quero dizer uma coisa: não aceite os rótulos que colocaram sobre você, porque para Deus, esse é o ledo engano nosso. A gente é que fica qualificando e quantificando o pecado, né? Fulano fez isso, fulano... Irmãos, pecado é pecado. Jesus pagou por todos os pecados. Quando Deus olha para essa igreja, Ele não está qualificando nem quantificando. Ele olha: todos pecaram. Quantos? Todos pecaram, inclusive eu, e carecem da glória de Deus. Nós estamos aqui por causa do sangue de Jesus, precioso sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E lá no céu você não vai ser julgada pelos seus pecados, você vai ser recebida e vai ter uma recompensa pelos seus frutos que você passa a produzir depois que faz parte do reino. Que você entenda isso. Não aceite nenhum espírito de acusação de Satanás. Não deixe a vergonha tomar conta de você. Ao contrário, que você possa dizer: eu fiz tudo isso, mas o sangue de Jesus me purificou, e hoje eu posso fazer a prevenção na vida de muitas meninas, na vida de muitas mulheres, para não fazer o que eu fiz. Porque Satanás vai tentar te envergonhar, te paralisar, mas que você saia daqui desse encontro de rainha, obedecendo o protocolo. Então que você aprenda a lidar com o medo, com a tristeza, com a vergonha, com a culpa e com a rejeição. Porque Satanás quer muitas vezes paralisar a gente, fazendo com que a gente se paralise por essas emoções, mas que você possa ser cheia do amor de Deus. Que você possa entender o preço que foi pago. Você é muito especial. Você é uma mulher muito valiosa. Não deixe nada nem ninguém roubar o valor que você tem. O valor que você tem, homem nenhum pode pagar. Ninguém pode pagar. A mulher samaritana entendeu isso. A samaritana estava lá no poço, era religiosa, lá no Evangelho de João, capítulo 4. E quando ela se encontrou ali com Jesus, ela estava lá num horário que ninguém estava, porque ela tinha 5 feridas, que quando eu atendo pessoas, eu vou nessas 5 feridas para saber se eles têm alguma para serem tratados. Porque essas 5 feridas nos acompanham desde o Éden, porque nós ficamos desorganizados. A primeira ferida é a ferida do abandono. O bebê, quando sai do útero, o útero da mãe hoje seria uma representação do Éden. Ele está aqui quentinho, né? Protegido. Quando ele sai, o que ele faz? Quando o bebê sai da barriga da mãe, ele chora. Ele fica com medo. O primeiro ato de medo é chorar. Então, ele estava nesse ambiente de proteção. Então, todos nós nascemos, sabe, com essa síndrome do abandono. O medo do abandono, aquela mulher tinha o medo de abandono, e ela foi abandonada 5 vezes, por 5 homens. E o medo do abandono foi tão grande que ela correu um risco de vida. O 6º era uma relação ilícita. Ela não tinha tido carta de divórcio para se casar. Ela estava tendo uma relação escondida. E quando ela encontra com Jesus, ela ficou com medo. Como é que o Senhor, sendo judeu, está falando comigo? Uma mulher samaritana. E que ela pensou: ainda nem sou, estou vivendo uma vida ilícita. Aí, para Jesus fazer uma cura na nossa alma, a gente tem que falar a verdade. Jesus foi no trauma daquela mulher. Eu não sei você aqui nessa tarde, qual é o trauma que você tem. Talvez você passou por abuso de um pai, de um avô, de um tio. Talvez você passou por violência doméstica. Talvez você é uma mulher que sofreu e você está guardando isso aí calado na sua alma. E muitas vezes você está bem aqui na igreja, está bem em casa, e de repente, porque a gente tem o poder de recalcar
os nossos traumas, mas se a gente não curar, não vivenciar, não colocar nas mãos de Deus como Ana fez ali, quando ela derramou a sua alma, aquilo vem à tona num gatilho que tem, e aí você tem reações que você nem espera. E Jesus queria curar aquela mulher, e para curar aquela mulher, para ser curada no corpo, na alma e no espírito, tem que falar a verdade. E aí ele falou: vai chamar teu marido. E ela foi tão corajosa, porque ela sabia que se Jesus não fosse Jesus, poderia entregá-la e iria matá-la. Ela iria morrer apedrejada. E Jesus falou: vá buscar teu marido. E aquela mulher falou: eu não tenho marido. Falou a verdade. A cura da nossa alma só acontece quando nós falamos a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ali começou a cura da alma daquela mulher. Aquela mulher tinha uma dependência emocional tão grande de homens que ela estava correndo risco de vida. Jesus falou: olha, o seu problema da sua dependência emocional, dessa depressão, de buscar pessoas, de ter alguém, sabe, essa carência, você está jogando nas pessoas erradas. Agora, eu tenho água viva, e se você beber a água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Quem quer beber essa água aqui nessa tarde? Eu preciso beber essa água, porque a minha alma tem que ser curada diariamente. O Senhor quer curar mulheres aqui nessa tarde, que tem um vazio na alma, que tem uma dor na alma, como Ana tinha. Mas naquele dia, você vê lá no livro de 1 Samuel, Ana chegou lá diante do altar, e diz que ela se derramou, abriu seu coração, chorou, né? Que até o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada. Ela falou: não, eu estou aqui derramando as minhas dores. Que essa tarde, eu creio que é uma tarde de cura, uma tarde de cura na sua alma. Eu não sei quais é as dores que você traz na sua alma. Eu não sei quantas pessoas hoje vivendo depressão. Gente, até 2030 a maior doença é a doença da depressão. E vocês não têm noção como existem pessoas se suicidando de um modo até inconsciente. Porque a pessoa, quando se suicida, ela não quer morrer, ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. E toda depressão é um excesso de passado. Ela não consegue se desvencilhar das dores do passado. Ou é um excesso de futuro, ansiosa com o futuro. Então a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções, porque elas foram distorcidas depois do Éden. Nós nos tornamos ansiosas, nós nos tornamos inquietas, queremos tudo para ontem. Veja o que aconteceu com Sara. E nos tornamos imediatistas, queremos resolver tudo. Mas nessa noite o Espírito Santo está aqui. Eu não sei o que é que está te agoniando. Eu não sei aquilo que está fazendo com que você esteja perdendo sono, perdendo o apetite, se tornando apática, está emagrecendo ou está engordando demais, porque são sintomas de depressão. Você está tendo um desânimo, você está perdendo o prazer de orar, de ler a Bíblia, porque a depressão ela interfere até na nossa vida emocional e espiritual. Mas nessa noite a água viva está aqui. A água viva está aqui, que é Jesus. E Ele quer encher a tua alma da presença dEle. A decisão daquela mulher foi imediata. Mulher, eu tenho uma água viva. E ela falou: eu quero. E ele falou: se você beber essa água, você nunca mais vai ter sede. Quem está aqui nessa tarde que não quer ter mais sede emocional? Que não quer ter mais sede para que o pecado não tenha legalidade? Senhor, declara comigo: Senhor, eu quero essa água viva. Enche o meu tanque emocional da sua água viva, e que essa água possa transbordar no meu ser, no meu espírito, no meu corpo, e por onde eu passar, eu vou levar essa água viva para saciar a sede de pessoas que estão sedentas espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Eu declaro que a partir de agora
eu vou estar sempre me abastecendo da água viva, que é Jesus. E Satanás não vai ter nenhuma legalidade sobre a minha vida física, emocional e espiritual, em nome de Jesus. Amém. Toma água viva. Toma essa água viva. Aquela mulher não foi mais a mesma. Quando você continua lendo, você diz que aquela mulher, ela nem pensou mais na água, ela largou o balde. O que é largar o balde? Ela deixou todos os pesos, todas as culpas, todas as ofensas, todos os rótulos, todas as piadinhas ali, ficou. E ela saiu e foi para a sua cidade e falou para os samaritanos: venham ver um. Falou tudo o que eu tenho feito. Eu não sou mais a mesma mulher. E o que aconteceu? Se tornou uma evangelista. E eles foram atraídos pela vida daquela mulher e tiveram um encontro com Jesus. Não importa se debocham de você, se falam do teu passado. Hoje você vai sair daqui e vai atrair as pessoas. E onde você pisar, você vai levar essa água viva em nome de Jesus. Você quer ler essa história bonita? Eu conto aqui no livro Agraciadas, que eu escrevi ano passado. Foi um ano de servir na nossa igreja. E aí eu escolhi 5 mulheres da Bíblia que entenderam o segredo de servir. Elas entenderam como uma mulher virtuosa, que não estavam servindo ao marido, servindo aos filhos, servindo ao pastor, servindo aos homens. Elas estavam servindo a Deus. Por isso que lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24, diz assim: tudo que vocês fizerem, fazei de todo o coração de vocês, porque é a Deus o Senhor que vocês estão servindo, e não ao homem. E é Deus o Senhor que vai recompensar vocês. Nós nos decepcionamos sim muitas vezes com os nossos maridos, com os nossos filhos, com a nora, com a sogra, né? Porque nós somos seres humanos. Mas guarde uma coisa: Deus nunca vai te decepcionar. A tua recompensa já está pronta. Então sirva ao Senhor com excelência. Aí eu falo da mulher samaritana. Eu falo de Maria, que serviu ao Senhor com o seu ventre. Ela falou: Senhor, eis-me aqui o meu ventre. Usa-me, Senhor, ele é teu. Hoje as mulheres não querem nem ter filho. Olha como é que Satanás faz. A ideologia de gênero. Está aí as feministas. Elas não querem ter filhos. Elas, se têm, abortam. Não querem casar, né? E Maria, ela casou. E ela foi feliz com José, mesmo ele ficando com medo no início, acreditando que aquele bebê era dele. Seu marido vai te decepcionar, irmã. Mas isso aí é treinamento para você amadurecer, para você ter intimidade. Porque Maria teve essa intimidade. Eu falo de Maria, eu falo de Isabel, que nós precisamos das mais antigas, nós precisamos das Isabéis. Hoje eu sou uma Isabel, mas eu já tive muita Isabel na minha trajetória de vida. Eu sou resultado de Isabéis que passaram, minha mãe, minha avó, as irmãs da igreja, sabe, que me ajudaram, que me aconselharam. Então hoje eu sou Isabel, mas eu já fui Maria, sabe? Então você que é Maria, que é mais nova, pare para ouvir as mais antigas. Não pensa que tu sabe tudo não, porque às vezes eu falo assim: ah, mas eu vou cantar aqui no jardim de oração, né? Cheio de senhorinha. E eu lembro até hoje, a irmãzinha que dirigia, ela tremia os lábios. E às vezes a gente, adolescente é dose, né? A gente ficava rindo. E ela era um doce de pessoa. Quantas vezes acontecia alguma coisa, aquela mulher tinha uma palavra. Vá conversar com as anciãs dessa igreja. Elas têm experiências para te contar. A igreja é um corpo. Nós precisamos de idosos, de jovens, de adolescentes, de criança. Isso é muito importante. Não há ser que não seja no outro. Então eu falo de Isabel e Maria. Eu falo de Ana, que casou, ficou viúva, mas não abandonou Deus, não se precipitou. Aos 84 anos estava na casa de Deus, jejuando e orando, porque ela tinha visão da eternidade. Ela tinha visão de uma promessa. E qual era a promessa para Ana? Você vai ver o Messias. Você tem a promessa de ver o Messias? Você tem? Eu tenho. Então se prepare como Ana. Seja constante no reino.
seja disciplinada no reino, não seja levada para outro reino por qualquer coisa não. Ana, 84 anos, estava no templo servindo a Deus. E aí ela falou, eu vi o Messias. E diz que ela com 84 anos tinha vigor. Eu tenho uma sogra com 95 anos. É uma bênção a pastora Albertina Malafaia. A minha mãe morreu com 83 anos, era uma bênção no reino. Uma grande esposa e uma grande mãe de 11 filhos. Nunca liderou nada na igreja, mas a minha casa era um lugar de aconselhamento. Era adolescente, era jovem, chegava lá para tomar um cafezinho, sentar na mesa. Irmã Maria, posso conversar com a senhora? Pode. Os poucos minutos que conversava, saía dali. Deus já falou comigo. Você, irmã, não se preocupe com o título. Desenvolva o que Deus tem a fazer através da tua vida. Desenvolva o que Deus tem a fazer através, que Ele vai cobrar de você. O que Ele deu a você, Ele vai cobrar de você, não vai cobrar de mim. E diz que Ele a um deu 5, a outro deu 2, a outro 1, Ele vai cobrar. Faça para o Senhor. Ame o reino. Ame ser mulher. Tenha prazer de ser mulher. Se vista como mulher. Seja feminina, para ensinar as mais novas. Incentive seus filhos a estudarem, para a gente ocupar os 7 montes dessa nação que a gente se omitiu. Nossos filhos têm que ocupar o monte da política, o monte da educação, o monte da ciência, o monte da economia, o monte das artes, o monte dos cinemas. Vai ter crente em tudo que é lugar desses montes, concordo com esse? Que aqui já começa o reino. Sabe, a gente está fazendo acontecendo isso que está acontecendo porque nós nos omitimos, ficamos muito dentro das 4 paredes. E às vezes até brigando dentro de 4 paredes. E Satanás lá fora. Então que essa igreja, estou feliz de estar aqui, pastora, vendo essas mulheres unidas. Nesse calor, vocês estão de parabéns. Satanás está indignado porque vocês estão aqui enfrentando esse calor, se fazendo um sacrifício, mas Deus vai dar a recompensa desse dia. Deus vai dar a cada uma aqui. Não vai embora não, fica até o final. Fica até o final, que Deus vai te lembrar a recompensa desse dia. Vale o esforço, irmão. A Bíblia diz que o céu vai ser ganho facilmente. O céu vai ser ganho à força. Tudo que é fácil na nossa vida a gente não dá valor. Não dá mole para os teus filhos não, senão não vão dar valor. Hoje os pais estão dando mole demais, né? Eu sei que eu sou mãe, sou avó e eu vejo. Mas dê o seu melhor. Ame seu marido. Que seus filhos vejam você beijando seu marido quando ele sair para trabalhar. Beijando você. Que seus filhos vejam você vindo com seu marido para a igreja. Que o seu lar seja um pedacinho do céu. Na minha casa eram 11 irmãos, mas a minha mãe e meu pai souberam manter o equilíbrio de 11 filhos. E depois foram vindo os netos, 27 netos. Todo sábado a gente estava lá almoçando. Quando brigava, ele só falava assim, epa! Tinha autoridade. Era só, eu olhava para o meu pai e já sabia o que eu tinha que fazer. Hoje o pai olha, fala. Não, você é autoridade dentro da sua casa, você e seu marido. Não tire a autoridade dele. É a mulher que autoriza a autoridade do marido. Jamais desonre seu marido na frente dos seus filhos. Jamais fale mal do seu marido para o seu filho. Você está pecando quando você faz isso. E é por isso que a gente está vendo muitas famílias disfuncionais. Por causa disso. A mulher desmoralizando o pai, o marido. E o homem desmoralizando a mulher. Que o amor possa reinar no seu lar. Que a paz possa reinar no seu lar. Sabe? Que a presença de Jesus seja constante no seu lar. Se você quiser adquirir esse livro, eu conto um pouquinho da minha história, da minha sogra, da história da minha sogra, né, a pastora Albertina Malafaia, que foi uma mulher diferente da minha mãe. A minha sogra era uma mulher, era educadora, então ela fez muitos CAPEDs, ela saiu por muitas igrejas naquela época, ela quebrou paradigmas na Assembleia de Deus. E a minha mãe não, a minha mãe, você vai ver 2 tipos de esposas de pastores que Deus usa, que são importantíssimas. E a minha mãe nunca saiu para pregar, nunca subiu no altar para pregar, mas ela pregava dentro de casa. O ministério da minha mãe era dentro da casa dela. E ela deixou marcas na minha igreja lá, na nossa igreja hoje. Ela deixou, sabe, pessoas salvas,
Dentro da minha casa se converteu os amigos do meu irmão, que são casados, que é casado com a pastora Êxila, que ele numa época ele se envolveu com droga, com a cocaína, e o meu irmão mesmo errado, ele levava amigos para a nossa casa, e hoje os amigos do meu irmão que ele levava são crentes, porque minha mãe pegava os amigos, conversava, dava comida, orientava, e hoje nós temos o pastor Luiz, né, Elba, que frequentou nossa casa, e outros que frequentaram, porque minha mãe tinha um coração amoroso. Que você seja uma mulher de um coração amoroso. Peça a Deus para encher o seu coração de amor. Faça para o reino, mesmo que não reconheçam, mas você vai ter teu galardão no céu. Então, se você quiser adquirir lá fora, você vai poder adquirir. É muito bonito, é todo aquarelado, né, que eu coloco as fotos. Eu falo de Maria, de Isabel, de Ana, eu falo de Priscila, que foi uma mulher que discipulou Apolo, que discipulou Timóteo, uma mulher que usou a sua casa, né, que não foi pesada ao reino, ela soube lidar nas tarefas da sua vida como uma mulher virtuosa. Ela foi mulher, ela foi esposa, ela foi profissional, ela foi uma evangelista. Então ela soube trabalhar os seus papéis, não se tornou pesado a ninguém e nem deixou de fazer o que Deus tinha. Eu queria finalizar fazendo uma oração com vocês. Vocês podem ficar de pé? Posso pedir, pastora? Eu vou falar uma coisa aqui. Quanto menos você se balançar e fazer assim, não faça, mais calor você vai sentir. Se você quer se sentir fresquinha, fique mais parada. Não converse muito. Você está gastando energia. Está fazendo assim? Então, se você está num lugar quente, a primeira coisa, você tem que se acalmar, respirar fundo e ficar calma. Porque se você se agitar, o calor aumenta. Eu sei que mulher agitada, eu sou agitada também, né? Então, se você ficar mais como está assim, pode experimentar. Vai ficar o ambiente mais fresco. A agitação vai fazer você suar mais. Vai fazer você sentir mais calor. Então, fica tranquila. Na hora do louvor, sim, aí louvor, canta. Mas na hora que você tiver, fica tranquila e calma aqui. Porque teu cérebro vai se desligar do calor. Porque enquanto você estiver assim, você está dizendo para o teu cérebro, estou com calor, estou com calor, estou com... Aí o negócio aumenta, que você está condicionando ele. Nós somos seres de condicionamento, né? Então, se você ficar mais calma, o calor vai amenizar, né? E todo mundo vai chegar até o final. Ninguém vai passar mal. Vai estar todo mundo bem em nome de Jesus, amém? Né? Então eu quero fazer uma oração aqui. Que eu disse para vocês que eu quebrei algumas regras de saúde que tem no protocolo aqui. Eu trabalhava atendendo pessoas e o meu marido com uma vida de muito embate, e eu atendendo, recebi uma carga muito forte de atendimento que eu estava fazendo, que não era para fazer. E também, com os embates de fora do mundo espiritual, eu adoeci. Eu adoeci e precisei tomar remédio. E durante 5 anos eu tive que tomar remédio, porque eu tive 3 surtos, em 2000, 2002, 2004. Tive que tomar um antidepressivo, um ansiolítico, porque eu tive síndrome do pânico. Fiquei com medo de sair na rua por causa de ameaças, né? Eu perdi a orientação de muitas vezes onde eu estava. E eu lembro que no meu primeiro surto a minha irmã Elba estava comigo, né? E como eu sou cristã, então meus surtos eram todos em função de igreja. E eu lembro que quando eu adoeci, que eu estava fora, que o Silas me pegou e foi me levar no hospital para a Elba, no Dr. Fábio Damasceno, estava no carro, né? Quando eu cheguei lá no consultório dele, eu vi um globo. E a minha preocupação com almas era tão grande que eu cheguei e falei, foi 2000, hein? Eu falei, doutor Fábio, a gente tem que ganhar o mundo para Jesus. E eu peguei, não sei se você lembra, né? Eu peguei o globo e abracei o globo e falei, não, nós temos que salvar o mundo. Não... Aí ele falou, calma, você não é Jesus. Eu falei, e o meu pai já tinha me dito isso. Eu estava trabalhando muito, atendendo pessoas da igreja, que eu larguei o consultório e fui só atender crente. Aí recebi muita carga. E um dia eu falei, pai, mas tem tanto crente doente dentro da igreja, tem tudo para ser feliz, tudo para prosperar. Ele falou, minha filha, a igreja é um hospital, a gente está aqui se tratando. A gente está tratando aqui do corpo, da alma e do espírito, e Deus cura e na hora certa Ele vai curar.
E ele falou: se você quiser atender todo mundo e curar, você vai morrer no lugar. E Jesus já morreu, não precisa morrer mais não. E aquilo me marcou e eu aprendi. Então eu aprendi também uma coisa: nós somos seres de energia. Cuidado com quem você anda. Cuidado. Talvez você está esgotada porque está se doando demais. E você, como ser de energia, você não pode fazer com que saia mais energia do que entre. Foi o que aconteceu comigo. Eu dei demais e não parei para descansar, para poder as energias se abastecerem novamente. Adoeci. Aí tive que parar 5 anos, me tratar. Tomei os remédios, né? Porque eu vejo muita dificuldade dos crentes de tomar remédio e ir a psiquiatra. E eu sei que Deus permitiu eu passar por essa experiência para eu poder, quando eu vou em muitas igrejas, eu atendo pessoas que estão em surto e as pessoas pensam que é demônio. Eu falei: não é demônio não, irmã. Isso aqui é um surto, ele tem que tratar. Tem que tomar um remédio, tem que ir para o psiquiatra, tem que fazer terapia também, alguns, né? Nem todos, mas alguns vão precisar. Quem vem de traumas, quem vem de históricos, de sofrimento, né? Que vai recalcando e fingindo que nada aconteceu e que está tudo bem, mas a coisa está lá, uma hora estoura. Então eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: eu creio em milagre, creio. Mas eu creio em cura. Deus faz milagre e Ele dá sinal quando Ele faz o milagre da cura. Deus pode fazer um milagre hoje. Eu não sei qual é a enfermidade. Ele pode fazer um milagre hoje, mas você vai ter o sinal do médico. Agora, Ele pode curar você também usando os médicos. Então, faça lá. Vá ao médico, se trate, né? É muito importante. E no dia que o Senhor me deu o sinal, eu fui ao médico, ao doutor Fábio, falei: não preciso mais tomar. E não precisei mais. E aí eu passei a me conhecer. Eu passei a conhecer os meus limites, o que eu posso, o que eu não posso, até onde eu posso ir. Então conheça os seus limites. Tem mulheres adoecendo e morrendo antes do tempo até, porque não estão conhecendo os seus limites. Você tem que se conhecer. Antes de conhecer o marido, de conhecer os filhos, você tem que conhecer você. Mas tem gente que conhece mais a vida do outro do que a si mesmo. Então você tem que começar a se olhar mais. Então eu vou dizer: você quer se conhecer? Vou dar aqui algumas dicas para você se conhecer. Primeiro, aprenda a respirar. Então a primeira coisa que o psiquiatra me ensinou: tu está muito ansiosa, você tem o fôlego de vida que o Espírito Santo colocou em você. Respire direito. Todo dia ao dormir, você deita na cama, inspira, segura e solta. Inspira, acordou, tá a mesma coisa, 5 cervejas, até você acalmar. Cuide da sua alimentação. O que é que você anda comendo? A saúde começa pela boca. Quanta gente dando trabalho para Deus porque está comendo porcaria, se alimentando mal, é fast food. Não come arroz, não come angu, não come feijão, não come alface, não come couve. Não, você tem que se alimentar bem. Você é templo do Espírito Santo. Você tem que ter autocontrole. Fica se enchendo de Coca-Cola. A minha amiga Neidinha que fala: Coca-Cola é do diabo. Comida de Deus é comida da terra. Você tem que beber água. Você precisa de água. 70% do nosso corpo é água. Cuide da sua respiração. Cuide da sua alimentação. Cuide da sua mente. Paulo diz lá em Filipenses 4:8: quanto ao mais, irmão, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é justo, se há algum louvor nisto, pensai. O que você vê vai interferir na sua alma. Satanás vai te atrair pela visão. Então cuidado com a tua mente. Todas as nossas batalhas são na mente. Tenha bons pensamentos para ser uma pessoa otimista, positiva. Faça exercício físico. Vamos sair do sedentarismo. Eu bato lá na tecla com as mulheres da minha igreja. Ninguém quer andar a pé hoje. Vai na padaria, quer ir de carro ou pega Uber. Até os nossos filhos estão assim. Eu cansei de pegar trem. Eu cansei de pegar ônibus. Eu cansei de andar a pé. Louva a Deus por isso. Sabe? Se tu não tiver força na perna, tu morre mais rápido. Caminha, irmã, não posso para academia. Não preciso para academia não. Se você caminhar todo dia 3 vezes, 15 minutos, vamos sair do sedentarismo, irmão. Gente adoecendo porque não está tendo uma boa qualidade de vida. Cuide da sua respiração, da sua alimentação. Tenha atitudes mentais positivas. Faça um exercício e cuide do seu sono.
As pessoas hoje não dormem. Lá na frente esse sono vai fazer falta. Seu cérebro precisa descansar. É a noite toda na internet. Eu estou preocupada, a gente está preocupada com os jovens e adolescentes. Não vão ter estrutura na velhice. Cuidado, eles têm que dormir, sabe? E descanso. Se até Deus descansou, por que você não descansa? Você não é máquina. Eu pensei que eu era máquina e a gente quebra. Aí Deus para a gente, até porque Ele nos ama. Tenha um descanso e tenha lazer com a tua família. Passeie com teus filhos. Tire nem que seja 10 dias de férias, de acordo com a possibilidade de vocês. Seus filhos precisam ter momentos com vocês. Meu pai tirava os dias dele, a gente ia lá para a praia de Mauá, uma praia que era toda, tem Araruama também, que era essa, mas aquilo ali era maravilhoso. A gente ia para a roça, andar de cavalo, andar no mato. E naquela época, vou dizer uma coisa, não tinha nem banheiro dentro de casa, nem luz. Eu amava, porque aquilo era diferente para mim. Eu ia no banheiro, tinha que ir lá fora, tinha um buraco lá de cimento. Aquilo para mim era a coisa mais linda. Eu vivia num lugar totalmente diferente. Aquilo marcou o meu cérebro, aquilo abre caminhos no cérebro de vocês. Cuide da família de vocês, que vocês vão entrar no céu com a família de vocês. Eu quero fazer essa oração, eu vou falar e vocês vão repetir comigo. Porque eu disse aqui no início que a mulher é a arma secreta de Deus nessa terra, não falei? E se você é a secreta de Deus nessa terra, você tem que andar com as armaduras espirituais que Paulo fala. Lá em Efésios 6:10, quando ele diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos e na força do seu, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade no lugares celestiais. A nossa luta não é contra o ser humano, é contra demônios. Então guarde isso aqui: seu marido não é seu inimigo, sua vizinha não é sua inimiga. Quem é nosso inimigo é Satanás. É contra ele que você tem que estar revestida das armaduras para lutar. Agora, demônios são espírito, ele usa corpos. E aí eu vejo lá, às vezes eu atendo uma mulher que o marido não é cristão. Tu está batendo boca com ele para quê, minha filha? Você está batendo boca com o demônio. Não é ele, é o demônio falando por ele. Você tem que vencer com as armas espirituais. Então nós vamos nos revestir com as armas espirituais para sairmos daqui nessa noite revestidas para fazermos diferença lá fora. Coloca a mão na sua cabeça e declara comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse do capacete da salvação. Eu tenho a mente de Cristo aberta para o novo, sensível e obediente à vontade de Deus. Que a sua mente seja sensível e obediente. Coloca a mão no seu coração e declara: Senhor Jesus, eu me revisto da couraça da justiça. Guarda a minha alma, sentimentos, desejos e vontades. Não deixe nenhuma raiz de amargura contaminar o meu ser. Que o teu amor, graça, bondade e misericórdia se renove a cada manhã na minha vida. Coloca a mão na tua cintura e declara: Senhor Jesus, eu me revisto do cinturão da verdade. Eu quero andar na verdade, falar a verdade, porque Jesus é a verdade que me libertou. Agora bate seu pé bem forte e diz: Senhor Jesus, eu calço os meus pés com os sapatos da paz. Onde eu pisar, que houver contenda, divisão e dissensão, eu vou chegar com os meus sapatos da paz, porque eu sou uma promotora de paz nessa terra, em nome de Jesus. Agora faz assim com a sua mão, pegando o escudo: Senhor Jesus, eu tomo posse
do escudo da fé. Com ele eu me protejo de todos os dardos do maligno contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha igreja, contra a minha cidade, contra a minha nação. Me ajude a manter a minha fé alicerçada nas suas promessas, porque eu creio que eu já sou mais do que vencedora através da minha fé. Agora você vai pegar a sua arma aí, que é de ataque e defesa. Até agora foi só de defesa. Agora você vai pegar a sua arma do reino, que é de ataque e defesa. Cristão, eu lembro que há 50 anos atrás, eu tinha uns 15 anos, e a gente ia para a igreja, né? Atravessava a linha do trem, às vezes, aí as pessoas falavam assim: lá vai a Bíblia, lá vai a Bíblia. A gente era conhecida pela Bíblia. Você tem que ter essa palavra, até para deixar aí para os seus filhos, até para eles verem você lendo, manuseando, porque essa aqui é a arma de ataque e defesa. Senhor Jesus, eu tomo posse da tua palavra, que é a espada do Espírito. Me ensine a usar essa palavra para me defender dos ataques de Satanás, pois Jesus venceu Satanás no deserto com a palavra, quando ele declarou: vai-te, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Vai-te, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você tem autoridade para ser boca de Deus aqui com a palavra. Satanás não tem legalidade. Use a palavra, ore a palavra na tua casa, declare a palavra, coloque essa palavra no teu coração e declare: eu creio no que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus. Igreja, não abra mão de Jesus. Vou te dar o livro, pastor.